Meu nome é Terezinha Quirino de Souza. Tereza do Ricardo. Eu fiz 90 anos, dia 1º de abril. Eu sou do dia 1º de abril do ano de 33. Eu casei em 21 de maio do ano de 49, na igreja matriz ali, 7 horas da manhã. Já era a igreja nova? Já era a igreja nova. É. E meu marido é Ricardo Álvares de Souza. Ele é daqui, nascido aqui nesse lugar, na casa aqui atrás. Como que a senhora veio parar aqui na Barra? Ué, é porque a minha tia Elvira, irmã de minha mãe, casou com o irmão do Ricardo. E o meu avô Rodolfo era parente da Chica, do Juju, que era muito afamada aqui, gente muito boa, gente muito fina, pessoa até de história, minha sogra, que depois, a hora que chegar na matriz, eu vou contar para vocês. Então, a minha tia casou com esse filho dela. Naquele tempo, as moças casavam com quem os pais quisessem. Elas não tinham namorado, não. O pai falava, ó, arranjei fulano para casar com você. E é para casar tal dia. E pronto. E aí eu a vez nem conhecia, era assim. E ela casou com esse Tizé, que é irmão do Ricardo. E a gente já tinha contato, porque aqui já morava uma tia minha. Aí eu tinha parente do lado do meu avô aqui, tinha tia Fredo. Então eu tinha uma porção de parente aqui. E com isso a gente foi chegando mais perto e acabou que eu morava, era no Retiro, mas frequentava muito aqui por causa dos parentes que eu tinha aqui. Aí eu não ia deixar o Ricardo para outro, porque ele era muito bonito. E eu fui ficando mocinha, né? Já fui ficando assim, já comecei a trabalhar. Porque na minha época a gente não era criança não, 7 anos você já tinha que trabalhar, não tinha disso não. Então eu comecei a trabalhar muito nova, novinha, saí de casa muito nova, tirei diploma na escola do Retiro, meu professor era o Amâncio. Era o Amâncio, você já viu falar? O Amâncio é o que construiu a igreja? Não, construiu a igreja foi Zé Telvino. Foi Zé Telvino. E, então era o Amâncio, meu professor, e eu tirei diploma e eu ia fazer 10 anos. E eu era muito levada na escola, eu era da frente mesmo, para tudo eu era da frente. O professor me adorava. Quem que era o Zé Amâncio? Amâncio, ele é desse povo de Inhambu, Joaquim Inhambu, que é da Badia. É dos Inhambu. E dava aula no Retiro. Naquela época era tudo? Não, quando ele foi para lá para dar aula para nós, era num paiol de parede de pau, lá no Brigim, chamava Brigim. Então aí a meninada juntou ali naquele paiol e ele era o professor. E aos poucos os fazendeiros foram ajudando para poder fazer uma escola para nós, fazer uma casinha, um grupo. E fez. E tem o grupo lá no Retiro até hoje. É aquele grupo que tem lá no Retiro, eu ajudei a construir, carregando água nas cabaças para construir. E aí construiu aquela escola lá, e lá eu estudei e tirei o diploma. E minha tia veio o dia de minha festa de diploma e eu não tinha nada, como dizia neném, minha irmã, para pôr no pé. Não tinha sapato, não tinha nada. Porque não usava e os pais também não tinham dinheiro para comprar. E a gente nem sabia o que era sapato, coisa nenhuma não. Então eu fui para a festa do diploma, e me lembro que eu fazia, eles falavam auditório. Você lembra que eles falavam auditório? E eu era da frente, eu era que mais cantava, que mais decorava poesia. Tanto que eu sei poesia corretamente, que eu aprendi quando eu estava na escola do Amâncio. Aí pois é, eu sei. E aí minha tia veio para a festa do meu diploma. Morava em Bom Despacho, e Bom Despacho era longe, mas era longe. Minha tia, não sei nem como é que veio, que deu conta de vir, não me lembro mais. E ficou com dó, pediu meu pai para levar eu para Bom Despacho, que eu não podia ficar parada lá na roça assim não, que se o papai deixasse, ela me levava, me punha na escola lá.
e me levou. Aí eu fui, que eu gostava mais de estudar. Fui estudar naquele grupo Coronel Praxedes, lá em Bom Despacho. Ainda existe ele até hoje, ainda tem essa escola lá até hoje, não tem, Simone? Tem. Pois é, e lá eu fiquei uns tempos. Mas como a pobreza invadia a gente de um jeito, que os pais precisavam explorar os filhos para ajudar a criar os mais pequenininhos. Nessa época nós éramos 10. Nossa. E aí meu pai foi atrás de mim, para minha tia me entreguei para ele, eu já ia fazer 14 anos. E foi o Zé do Cristóvão que foi lá me buscar, para me trazer, porque na Criciúma, chamava Criciúma, o Capão do Zezinho era Criciúma, mas já tinha o Capão do Zezinho. E aí eles queriam uma professora lá para o Capão do Zezinho. O povo do Marcílio, o Marcílio mandava chuva ali. Aquilo ali tudo era dele. Criciúma, com o Capão do Zezinho, com Varginha, com Bucaina. Então era muita coisa. E aí me buscaram em Bom Despacho para mim dar aula lá na Criciúma, que hoje é Capão do Zezinho. Eu tinha 14 anos, fui professora. Já comecei de professora com 14 anos. Aí eu fui ficar na casa da Zizita, do Juquita, ela só tinha a Maria José, que é a Maria do Zé Antônio. E lá eu fiquei. Lá eu fui trabalhando, fui professora hoje que eu vejo as pessoas, imagina, gente, que engraçado. Um dia eu falei, Orlando, eu fui professor desse moço, desse velho aí. Pergunta que velho é esse? Eu estou conhecendo, tem uns 40 anos que eu não vejo esse velho. Era desses alunos lá da Criciúma. Então eu vim embora e fui trabalhar de professora. Trabalhei lá de professora até casar. Fui professora aí tinha aula durante o dia e à noite. Aquela pobreza, eram umas mesinhas velhas, uma mesa velha que tinha, mas era numa casa de desnatadeira, que era a escola. E aos poucos eu fui aumentando lá. Padre Marciano era o pároco daqui. Aí eu marquei uma missa lá. Você olha, eu com 15 anos já fazia estudo, que eu já estava com 15, já fazia estudo. Padre Marciano foi, era cavalo, tinha que vir a cavalo. Lá do Capão do Zezinho vinha um cavalo puxando outro cavalo arriado para levar o padre. Era assim. E aí o Padre Marciano foi e celebrou a missa. Foi uma beleza, lá nunca tinha tido missa, nem nada e nem nada. E dali eu fui crescendo, aí logo a dona Zila era muito boa. Me ajudava muito, porque é ela que puxava as escolas. Ela mandava, a dona Zilá. Ela mandava e ela era ótima, inspetora legal. E aí então, ela era, e o Ricardinho, eles falavam Ricardinho do Logrador, era o prefeito nessa época. Ele era o prefeito, ele foi prefeito pouco prazo, tem um retrato dele lá na Câmara, pouco prazo. E aí lá no Capão do Zezinho, o povo alfabetizou, a meninada toda. Hoje você olha, às vezes, tem uns velhos, os pais ensinavam os meninos a pedir bênção ao professor. Era mais velho que eu, aquele Tião Duca, pai daquele Geraldo Cabaça. Eu fui professor daquele Tião Duca, daquele Zuzu da Fonsina que trabalhava lá no posto, daquele Zé do Carmo, que eles tinham amputado uma perna deles, Zé Duca. Pois é, eu fui professor deles, eles me pediam bênção. Tinha muito respeito, né? Muito respeito, muito respeito. Então dali eu fui passando para... a dona Zilá ia ajudando, a gente não tinha férias não. Quando chegava nas férias, a dona Zilá organizava uns cursos para a gente, porque a gente era leiga, que aí eu não cheguei nem a formar. E eles me tiraram da escola lá de Bom Despacho antes de eu formar. E aí com isso eu fui crescendo na prefeitura, na educação, fazendo vários cursos para todo lado. Vai aqui, vai ali, com aquela farta de dinheiro, com aquela fome de cão, mas sempre lutando, né?
porque se eu separar fica pior, porque a vida é de movimento e quem vai dar o movimento à vida somos nós. Se nós parar, a vida para, né? Verdade. Aí então eu fazia esses cursos tudo. E minha tia casou e veio morar aqui, então a gente vinha mais. E nessas alturas eu descobri o Ricardo, que é o pai dos meus filhos. Ficou 2, mas eu tive 5 filhos com ele. E ficou 2. E tá muito bom os 2, graças a Deus. Para morar aqui, tem 74. 74 anos que eu vim para cá. Só me falou o dia que só veio, só lembra a data? É 21 de maio de 49, 24 de maio de 49. Eu casei em 21 de maio. E vim para aqui em 24 de maio de 49. Na época que eu casei, a gente era de trem de ferro até na Ibitira. E o noivado, de trem de ferro. E eles vinham na Ibitira, buscavam a gente e fazia as festas dos casamentos nas roças. Era assim. Então eu fui a primeira que casei das minhas irmãs. Tinha 2 na minha frente. Mas eu muito atrevida, né? Muito oferecida. Pois é, mas foi muito bom. Eu fui muito feliz aqui. Fui muito feliz com o marido, os vizinhos aqui, tudo. Mas tudo era da minha família mesmo. E quando eu vim pra cá, aqui morava, na casa que eu vim morar, que era um casarão, que eu tô contando pra vocês, que era uma casa muito bonita. E morava minha sogra, a mãe dela e um velho irmão da mãe dela. O velho chamava Alfredo. A gente falava, era tia Alfredo. Ele era irmão da mãe dela. Então eles eram tio do meu avô. A gente era parente, porque meu avô era parente desse moço que casou com a tia Elvira, filha dele. Aqui a gente viveu muitos anos. E nessas alturas, isso era em 49. O velho morreu, o tia Alfredo. Esse velho que morava aqui, que era três velhos que moravam aqui. Minha sogra viúva, a mãe dela viúva e o tia Alfredo viúvo. Aí aqui já morava os filhos dela casados, que eram o Nazareno e a Dersa. E esses 2 até também já morreram. E aqui o tia Alfredo morreu. Você imagina bem, Simone, a vida. Eu estava com 16 anos, eu estava grávida do Orlando, e acudindo esse velho morrendo. E o velho era quase doido comigo, que eu cuidava muito dele. Mas quando eu tinha de sair, aqui tinha uma Maria de Messia, tinha a Maria da Joana, que vinha cuidar dele para mim sair. Aí quando eu chegava, ele falava, você não sai não, Tereza. Eles não me dão a comer direito, mas dava, porque ele já estava mesmo meio caduco. E aqui era cheio de gente preta, Simone. Poucas eram as pessoas brancas que tinha aqui. Não, eles aqui eram descendentes de escravos. Que tinha essa fazenda desse Jerônimo Vieira, ele comprava escravo. Eles iam lá no posto, lá no Rio de Janeiro. Parece que é no Rio de Janeiro que buscava esses escravos. E eles traziam os escravos, judiação, trazia tocado, eles a cavalo, os escravos a pé. Então, era assim, Simone. Então, aqui, os pretos, aqui, tudo era descendente de escravos. Aqui, muito poucas eram as famílias que não eram preto. E ainda existe alguma família que só conhece vivo hoje? Existe, dos daqui existe. Lá em Martim Campos existe a Nazaré. Sei. Existe a Raimunda do Vicente Quirino, lá nas Corjã. Eu acho que deve ser só. Os outros, acho que... Do Buti? O Buti morreu. Me deixou família. Tem o Nhô. Tudo era daqui da Barra? Tudo é nascido e criado aqui. A avó deles chamava Maria Rita, eles falavam voia. Ela foi escrava. A mãe desses pretos, que eu ainda lembro, tinha o Messia, tinha o Tico, tinha Gonçalves, eles eram uma porção, tudo aqui era preto. Eles até falavam que era Barra Preta. Aqui era só preto. Porque veio esses 2 fazendeiros para cá,
Mas esse fazendeiro, esse Jerônimo Vieira, aí ele buscava escravo. Então, era assim. E aqui foi rendendo. As plantações eram assim, as pessoas plantavam as roças de meia com o fazendeiro. Era tudo plantado de meia. Plantava o milho, o arroz, o feijão, plantava tudo, o algodão, a mandioca, tudo a gente comia, colhido aqui. Então tinha os pretos que trabalhavam fazendo as plantações. Então, tudo. Eles eram muito trabalhadores. Mas bebiam a cachaça. Mas etas negros que bebiam. Nessa época já existia farrista. Tinha um Antônio Custódio. Ele era da Ibitira e morava... Ele era daqui, mas mudou lá para Ibitira. Afinal, ele era aqui dos Poção, Antônio Custódio. E na casa da minha sogra era um asilo. Tudo que era encostava aqui e minha sogra colhia. Então ia ficando. E esse Antônio Custódio morava aqui. E ele bebia demais. Naquela época não tinha salário, o povo não ganhava nada, né? Trabalhava pelo arroz mais o feijão, ou pelo feijão mais a mandioca. E minha sogra fala, gente, onde que o Antônio Custódio arruma tanta cachaça que ele só mora tonto? E ele tinha uns pés muito grandes. Eu lembro dele, Simone, ainda. Ele amarrava uma cabaça, acho que uma vazia numa corda, e entrava lá onde era o tanque e jogava lá dentro, vazia e enchia. Porque a cachaça ficava era num tanque. Não engarrafava não, engarrafava a hora de vender. Aí ele enchia a cabaça, era cabaça, de cachaça e trazia. Aí dava para ele beber assim uma semana, mais ou menos, na hora que acabava ele voltava. E esse começou a amolar minha sogra, que era ele. Mas minha sogra não acreditava, ela defendia ele, que ele não fazia isso. E ela falava, gente, mas eu já estou ficando preocupada, que ele bebe demais, e como é que ele bebe? Aí resolveram jogar uns porvios ao redor do tanque, e assim no curral, até sair mais perto do porteiro para acompanhar. Acompanhou. Aí quando é de noite ele veio, não vendo as coisas lá, né? E mesmo que visse, não tinha maldade, né? Pisou nesse porvio e veio fazendo rastro para a estrada acima, pois eles acompanhou o rastro até chegar aqui na porteira de minha sogra. Minha sogra contava isso, Simone, e ria que rolava. E ela ainda não deixava judiar, não. Ela não gostava, nossa senhora, ela era um carinho com os velhos aqui, você precisava de ver, Simone. Esse Antônio, ele fazia, era a graça, porque ele roubava pinga. Não, para ele, se tivesse pinga, tava bom. Ele não precisava mais nada. Era a pé. Quando ia família, quando tinha que levar as crianças ou qualquer coisa, ia carro de boi. Aí, se era para vacinar as crianças, uma vez que surgiu a vacina, nos anos 52, veio a febre amarela e matou muita gente. E aí a gente ia no carro de boi, reunia assim, então é para ir todo mundo tal dia. Aí as mulheres juntavam com a meninada, punham os meninos dentro do carro, as mulheres iam a pé. Tinha muito morador, não estou te contando que as beiras do corpo, tudo era aqueles ranchinhos, eles falavam, vou fazer uma casa, você pensava, é casa, não pensava que era casa não, porque a gente sabia que não tinha jeito. Então era casinha de capim para todo lado. Qual que é o corpo que passa aqui? Aqui, o corpo da barra que eles falam. A nascente dele é aonde? É logo ali em cima. Pertinho daqui? Deságua no São Francisco? Deságua no São Francisco. Deságua. Agora de lá tem o corpo do Paulista, mas o que passa aqui é o da Barra. Ele nasce aqui em cima, logo ali. Ali da ponte, onde tem a estrada que fala Ponte de Ferro, não é muito longe não, a gente ia a pé também. Os trem de ferro passavam aqui perto. Só lembra dele? Mas demais, lembro demais do trem de ferro. Eita barulho que eu gosto, todo mundo gostava, de repente, o dia que surgiu, que é amanhã, o último dia, que o trem vai rodar, que eles falavam Maria Fumaça, Bitulinha, e esse trem, eu trabalhava numa escolinha aqui embaixo, aqui tinha um grupinho ali embaixo,
Então, esse dia, nem dar conta de dar aula eu não dei, porque o trem apitava, a gente falava, apitava sem parar, dando a despedida. E a gente chorava, Simone. Foi o último dia, nos anos 65. Você imagina bem. Que coisa esquisita, né, Simone, que era, não podia ter acabado não, né? Não, de jeito nenhum. Nossa Senhora. Quando foi para construir a matriz, eu não morava aqui não, eu era menina de 6 anos, 7, na época que desmanchou a velha para fazer a nova. E aqui tinha muita gente daqui, trabalhava nessa construção lá, carregava tudo no carro de boi, carregava na cabeça as coisas para a construção da matriz. E quando eu estava desmanchando, arrancando o soalho da igreja velha, que a velha era de soalho. Então, quando eu estava arrancando o soalho, nós gostávamos de ir para lá, para pular de badrame em badrame. Nessa época, a gente morava lá na rua, e uma casinha pequenininha, ali onde hoje é a casa da Duca de Zulmiro. Lá no fundo tinha uma casinha, daquelas casinhas mais pobres, mas mais gostosas. Então a gente morava ali. E aqui tinha uma negrada, eles gostavam de todo mundo. Tinha uma Rita, mãe de um Cacho. Eles falavam Cacho, mas o nome dele era Iraci. Ela era daqui, das pretas daqui. Irmã desses pretos mais antigos, que eu estou te contando, que é Missia, que é Tico. E o padre Marciano era muito atrevido, e ele era o chefe. Foi ele que deu início àquela matriz. E o engenheiro que eles falavam, às vezes nem estudava, mas sabia a coisa. Era um tal Zé Itervino. Ele tinha uma irmã, um irmão que morava aqui pertinho de mim, chamava Zé Pirmino, era irmão desse Zé Itervino. E aí o carro de boi despejava aquele tanto de areia, pedra, e a meninada ia carregar a água. Carregava lá do Córrego do Bambé, tirava na cisterna, e o Córrego do Bambé era um rio, ali onde é aquela casa, onde é que desce aqui a esquina da Caixa, ali corria um ribeirão, ali tinha uma água, beleza, nascia ali onde é o sindicato, e ali era uma beleza, você vendo, a gente buscava muita água ali. E aí nós ia brincar, na hora que o padre ia embora, nós ia brincar na areia, subia na areia, corda aqui, corda ali, um enterrava o outro para ficar só o pescoço de fora. E nós convidamos esse Iraci, apelidado por Cacho. Ele era daqui também, de um pretinho que até lumiava. Para enterrar ele ser o defunto. Mas a gente punha em pé. Ele ficava em pé e a gente ia tirando a areia, e ele ia afundando. A hora que chegava aqui no ombro, aí a gente parava, né, que aí não podia mais, depois que era aquele custo para a gente tirar a areia, para tirar ele. E o padre Marciano vinha, xingava, não achava ninguém. Aí um dia ele falou, quero apanhar esses moleques aqui, que eu quero bater, porque eles estão esparramando a areia. E ele xingava naquela parte de educação, e ele tinha um rompante de garrote, minha filha. E um dia nós enterramos esse Iraci. Quando o Iraci está só com o pescoço de fora, o padre aponta lá, a casa paroquial, é ali onde hoje é a Caixa, a lotérica. Era ali uma casa velha, era ali que era a casa do padre, casa paroquial. Quando ele arrancou de lá, que de cá a gente viu, todo mundo correu e o Cacho ficou lá gritando, que ele não dava conta de sair, né? E esse padre chegou, Simone, mas ele deu coice na cara desse Cacho. Ele era muito atrevido. E o Cacho lá gritando, na hora que ele foi embora, nós fomos lá desenterrar o Cacho. Nunca mais. Nós arrumamos esse brinquedo. Ele era, nossa senhora, o padre Marciano era muito... Ele era ignorante. Minha sogra trazia ele aqui, Nossa Senhora. Ele para minha sogra não tinha nada tão bom. Ele hospedava aqui na casa da minha sogra. Quando foi? Aí minha sogra que deu aquele para-raio da igreja. Ah, é? É. Como que é chamado? Chica do Juju. Até poucos anos ele ainda falava muito nisso. Tinha moinho de fubá, tinha monjolo.
E com o passar dos tempos, as coisas vão ficando tudo diferente, as águas vão afundando. Farinha, polvilho, fazia de tudo. De tudo, fazia para vender. Ah, ficou um tal de papo suado, que eu nunca tinha feito. Papo suado é feito de massa de mandioca. Essa velha, a que foi escrava, chamava Voinha. Todo mundo chamava ela de Voinha. Morreu velhinha aqui. Velhinha, velhinha. Nasceu aqui, nasceu escrava. Cresceu escrava. Depois, quando foi a abolição, passou aquela lei sexagenária. E depois foi abolido. Mas acontece que aqui nessas fazendas, quase que não foi abolido não, eram uns fazendeiros muito ruins. Os fazendeiros eram maus. A pessoa tinha que trabalhar de sol a sol, comendo aquele arroz com feijão e mandioca. Não, era uma escravidão mesmo. Continuou muito tempo aqui. A senhora lembra da Igreja do Rosário? Demais, é a igreja, quando eles destruiu aquela igreja. Destruiu a igreja para fazer rodoviária, Simone. Lembro demais. E assim, tinha alguma celebração? Tinha. Que era? Lá é que fazia as festas de congada. E tinha congada na badia? Tinha congada. Olha que beleza. Que era uma pretalhada, você precisava de ver. Tinha congada. Olha. Eu lembro demais da igreja do Rosário. Quando destruiu ela para fazer a rodoviária, veio gente tanto lugar para fazer rodoviária. E destruir a igreja do Rosário, na frente dela tinha um cruzeiro. E ela era uma igrejinha assim, até grandinha, de soalho. Sei. Esses antigos tudo era de soalho, porque não existia cimento, né, Simone? Ela tinha uma torrezinha, ela era uma igrejinha singela, tinha uma torre. Mas ela não era muito pequenininha, não. Ela era assim grandinha e tinha a torre. Tinha a torre. Era bonitinha a igreja, muito bonitinha. Então, antes de derrubar a de duas torres, né? A antiga matriz, a do Rosário já existia. A do Rosário foi muito depois da antiga. Mas ela foi construída muito antes de derrubar a outra, né? Foi muito antes, porque ela foi construída assim. Eles combinaram de onde encontrasse, fizessem uma capelinha, né? E fizeram a capelinha. Esse Maximiano mais esse Jerônimo Vieira. E como o Jerônimo Vieira falou com esse Maximiano que a cidade parecia muito com a cidade dele lá em Portugal, que chamava Abadia. Se ele não importava de pôr o nome de Abadia. Aí puseram, mas era Abadia dos Monjolos. Porque ali no Bambé, ali tudo era monjolo. O café que colhia aqui era pilado ali para ir embora para Portugal. Pilava era ali no Bambé. Sei. Tinha fila de monjolos ali no Corgo do Bambé. Então chamava Abadia dos Monjolos, por causa desses monjolos. Pilava o café aqui e ia para Portugal já pilado. Porque naquela época, tudo que o Brasil fazia tinha que pagar a Portugal, né? Então, o café... Só lembra da casa de farinha que tinha ali? Ali perto do hospital? Demais. Aquela casa ali, eu lembro até que o Romualdo Cardoso fazia farinha ali e vendia. Ali era a fábrica de farinha do Romualdo Cardoso. Isso. Tudo no trem de ferro, tudo. Tudo no trem de ferro. Porco, eles engordavam capado, tudo ia no trem de ferro. Tudo. Boi. Tinha os vagões, que era apropriado para carregar os animais. Era assim, o trem de ferro encostava ali no fundo, ali onde hoje Ruraltec. Sei. Ali tinha no fundo ali tinha um curral de ferro, vê se você até lembra, Simone. Um curral de ferro, que aí eles punham os animais ali, o trem encostava direitinho, o vagão, era só tocar e ia embora. Era assim, levava para... para o Rio de Janeiro, que eles levavam essas coisas.
e passava para Belo Horizonte, onde eles falam Curral del Rei, porque lá hospedava. Nossa Senhora da Boa Viagem, lá em Belo Horizonte, porque é lá que os viajantes paravam para descansar, soltavam os bois dos carros, porque ia tudo no carro de boi, até lá. Onde não tinha o trem de ferro, tinha o carro de boi. Não existia esses carros de gasolina, a gente nem conhecia isso. É verdade. Porque, além do mais, eu nem não era gente ainda, né? E a senhora deu aula até quando, dona Teresa? Até eu aposentar. Quase no ano de 80 e tanto. Quando era época de férias, que era janeiro, a dona Zilar organizava para nós uns cursos ali no Dr. Zé Gonçalves. Mas ali era um paiolzinho. Era pequenininho mesmo, o grupo Dr. Zé Gonçalves. E tinha uma Madalena lá no Bambé, ela era cozinheira nossa quando a gente ia fazer os cursos lá. Lá a gente dormia naqueles colchãozinhos de palha no chão. E a dona Zilar organizava aqueles cursos para a gente ir aperfeiçoando, porque as professoras todas eram leigas. Não tinha professora de diploma de universidade não. E eu era leiga e eu era uma das melhores professoras da escola. A senhora era brava? Não, parece que não. A dona Zilar gostava de escolher meus alunos para fazer qualquer apresentação. Quando vinham essas autoridades aí na Badia, cada escola tinha que fazer uma apresentação. Então ela sempre escolhia a minha, da frente. Porque meus crioulinhos aqui, etas crioulinhos que cantava. Você precisa de ver. Tudo que eu sei ensinava, eles cantavam, e dançavam, e tudo que ensinava. E toda a vida eu gostei muito dessas coisas de diversão. Você precisava de ver. Então, a dona Zilar organizava isso. Nós íamos para esses cursos lá ali no Dr. Zé Gonçalves. A pobreza era tanto que cada um levava uma coisa para a Madalena fazer. Uma levava um mamão, outra uma abóbora, uma mandioca. O que faltava, a dona Zilar inteirava para fazer comida para nós ficar ali 30 dias presa naquela escolinha para estudar, para ir aperfeiçoando. A dona Zilar me ajudou muito. Se eu sou o que eu sou, eu agradeço a ela, muito mesmo. Ela era uma excelente pessoa. Pois é, e aí o Jerônimo Vieira pediu ao Maximiano se podia colocar o nome de abadia. O Maximiano aceitou o pedido do Jerônimo Vieira, que era porque o Jerônimo Vieira falou para ele que o lugar semelhava à terra dele em Portugal. Era um pouco parecida. Aí se podia ser, e a cidade ficou chamando Abadia. E começou aquelas festinhas naquelas tordazinhas de paz de Indaiá, que não existia nem telha, era aqueles trem mais difícil. E foi as festinhas, e passou a ser festão. E aí Nossa Senhora da Badia ficou sendo a protetora mesmo. E o povo todo adora Nossa Senhora da Badia, eu sou uma que até hoje. E aí então passou a fazer aquelas festas mais bonitas, com fogueira, com bandeira com a Nossa Senhora da Badia. Meu marido mesmo sempre era festeiro dessas festas de Nossa Senhora da Badia. E minha sogra era festeira, fazia muito essas festas. Era muito bom. Mas quando esse Jerônimo Vieira veio para cá, ele buscava escravo, lá no Rio de Janeiro. E vinha aquele monte de escravos, uns morriam pelo caminho, era assim, né? E chegava aqui, já chegava pouco. E então ele trazia para vender. Aqui embaixo, onde hoje fala Barra Velha. Ele fechava os escravos no curral. E o fazendeiro que estava precisando vinha para escolher qual é que queria. Então, era que nem animais. E veio esse Maximiano comprar, e o Maximiano era quase preto, comprar um escravo aqui do seu Jerônimo Vieira. E seu Jerônimo Vieira tocava os escravos para ele escolher. E passava perto dele um escravo muito forte, dizem a história. E falava assim, levantava a cabeça, olhava para ele e falava com ele assim: eu não sirvo negro como eu.
E aí o fazendeiro voltava. Eu não sirvo negro como eu. Aí o Maximiano era um homem muito ruim, dizem. Aí ele foi e falou, esse aqui eu quero de qualquer preço. Que era esse que não servia negro como ele. Esse qualquer preço que você pôr, eu vou levar. Aí o senhor Jerônimo disse que era bom patrão, só que eu duvido. Mas disse que ele era bom patrão, era bom para os escravos, mas eu duvido, eu acho que não era coisa nenhuma. E aí então vendeu os escravos para o Maximiano, levando esse. E aí chegou lá, o Maximiano mandou amarrar ele na... Como é que a gente fala? No tronco. E botou ele ali e falava com ele. Você não serve negro como você, não? Ele falava, não, senhor. Aí ele mandava bater. Aí que ele tornava repetir, não serve negro como você, não, senhor. Tornava, manda bater. Aí bateu até morrer, no outro dia amanheceu morto o escravo. Contam essa história. Eles não tinham coração, pois era desse jeito. Agora aqui, pertinho aqui embaixo, também uma casa que foi de escravo. Era puro escravo. Aqui foi sede de escravo. Aqui nessa terra barra correu muito sangue de escravo. E aí tinha um João Bonito, e esse João Bonito era afamado, era um escravo afamado. E o senhor, que eles falavam, o senhor ia lá para o rio para esperar o navio negreiro que ia chegar, né? Então marcava, o navio negreiro vai chegar daqui a 6 meses. Aí ele já ia preparando, o senhor já ia preparando para ir para lá, para esperar, que aqueles que chegassem, os melhores, compravam melhor. Se chegasse primeiro, quer dizer, comprava os melhores escravos, né? E o patrão chegou, e o patrão daqui, aqui pertinho que ele morava. Tem até os restos da casa ainda, pedaço de coisa lá, na casa do Arvino, né, Landinho? E aí ele chegou da viagem. E aí esse João Bonito disse que era um escravo muito bonito. Começou a cantar, a sinhar. E a sinhar foi ficando apertada. E o João Bonito sempre cantando a sinhar. E eles tinham a senzala. Aí ela falava com ele, você vai ver, quando o fulano chegar, você me paga. Passava o João Bonito, dava mais uma cantada. Quando o senhor chegou, os outros escravos falou com ele, o João, o senhor chegou essa noite. Ah, não pode, chegou. Pois o senhor chegou, você pode preparar. Porque ele chegou, ele vai te matar. E aí, o senhor, quando assim contou ele, falou, pois de amanhecer ele me paga. Quando ele foi lá para matar ele já estava pendurado numa corda. Ele mesmo suicidou, sabia que eles iam ser judiados, né? E sabe o que ele fez? Marrou, mandou os outros escravos amarrar esse João Bonito no pé de um burro e trazer até aqui no alto. Tem a cova dele ali onde ainda me pertencia, onde era do Ricardo. Gente. Trouxe, furou o buraco, trouxe ele arrastado, jogou nesse buraco. Então, tem o sinal direitinho, assim. Nossa. Ricardo mexia com criação, com vaca, para baixo, para cima aqui. Tá aí o Orlando que não fala, que fala a verdade se ele quiser. Chegava nessa cova mesmo. O gado chegava ali e rodeava. Não pisava na cova. Rodeava para um lado e para o outro, não pisava na cova. Nem o cavalo que ele ia a cavalo buscar as vacas, não pisava na cova, rodeava. Agora eu sei por que será. E não tem uma cruz, nem nada mais? Aí tem uma cruz lá perto. Quando eu vim para cá, minha sogra fazia as novenas de maio. Ela era muito religiosa. E aquilo foi acabando. E o rezador dela, o padre que eles falavam aqui, era um tal Gonçalvinho. E esse Gonçalvinho adoeceu, morreu, aquilo foi acabando. Aí fizeram, veio um tuniquinho, seu tunico, para cá, e pediu para pôr essa cruz nesse lugar lá, e pôs a cruz pertinho da cova do João Bonito.
E a gente começou a fazer as novenas de maio, celebrava a missa lá na cruz. Depois passou a celebrar as missas na escola. E aqui virou festa, e era aquelas festas boas que a gente fazia, festa de barraquinha. E a festa era onde? Era aqui na escola, nessa casa aqui agora, ó. Essa primeira casa aqui, ali que era a escola. Da Ana do Tom. Quando você sai aqui, ó, aqui é 200 metros, né, Landim? Então é ali que era o grupo. O grupo era ali embaixo, um grupinho muito ruim, começou a cair. Aí quando o Geraldo Assis candidatou, ele pediu o voto e falou que fazia o grupo para mim, que ele fazia a escola. Aí fez, foi Geraldo Assis que construiu esse grupo ali. O construtor foi Joaquim da Nazita, do ladinho ajudou a construir aqui. Então, aí passou a escola para aqui. E aqui eu fazia as festas, missa direta, toda comemoração, se ficou não, eu fazia as festas. Então, foi assim. E o povo gostava demais de mim. Aqui naquela época, tudo era muito sem recurso. Então, eu era o padre, eu era o informador, eu era o médico, eu era o tudo. Porque tudo era no professor. Tudo vinha perguntar, isso e aquilo, isso eu preciso disso, daquilo. Então era assim, e eu trabalhei aqui até eu aposentar. Mas ajudei demais, não só na educação das crianças, como financeiramente, porque eu tinha meu salário, eu ajudava muito, e como também em doença. Quantos eu cuidei, né, Landinha? Olha aqui que teve o Baié caiu e machucou. Ficou um dia inteirinho no sol, queimou, não viu nada, queimou todo de sol. E ficou doente muito tempo, não usava hospital nem médico. Então eu ia, foi onde eu aprendi a fazer curativa, aplicar injeção, usava pôr crucifixo na mão de quem está morrendo, vela acesa. Fazer a extremunção? Era desse jeito. E aí tinha esse velho aqui. E esse velho ficou muito queimado. E foi para a cama. E eles eram a casinha, aquelas casinhas de sapé, aqueles quartinhos, michuruquinho, mas tudo era tão bom. Tudo a gente era tão feliz, mas não sabia. E aí esse velho foi ficando doente, eu cuidando dele. Eu cuidando dele, cuidava da velha. E eles eram um povo assim meio retardado. Então era esse pessoal que morava ali, eles não sabiam se era segunda ou se era quarta, eles não sabiam se era meio-dia ou se era 5 horas, eles não davam notícia de nada não, Simone. E todo dia eu ia lá fazer curativo no velho, todo dia. E a meninada gostava de ir atrás de mim, eu levava tudo, você estava também, Orlando. Então vamos todo mundo. Era hora de eu ir fazer curativo no Baié, então ia todo mundo. Eram as meninas dessa Nazaré que eu estou te falando, eram os meninos meu sobrinho. E nós chega lá, falei com a velha, e ele, Sanica, melhorou? E ele ficava num quartinho no terreiro, no maior abandono. Ela respondeu, ele dormiu. Falei, dormiu, ainda admirei, sabe? Falei, eu vou lá ver. Cheguei, tinha tempos que o velho tinha morrido. Nossa! E era aquela luta, minha filha. Gente. Aí então eu tinha que dar expediente de enterro, era tudo nas minhas costas. E eu não achava difícil. Era para as madrugadas, vinha aqui me chamar, Tereza, fulano tá nas últimas, eu vim cá para você ir pôr a vela na mão dele, lavar, e eu não achava difícil, Simone. Mas era tudo tão fácil, aquelas noites escuras, gente, com aquelas lamparininhas a querosene. Desses pretos que moravam aqui, tinha algum desses que participava do Congado, lá na Badia? Tinha. Tinha uns que adoravam, que gostavam. Tinha folia também? Tinha folia de reis. Eles adoravam a folia e tinha também a folia. Aí quando era Congada, ia a folia. E aqui tinha o terno da folia. Depois, mais adiante, era o Chiquinho Gaciano, mas antes tinha os outros. Era uma turma grande. Desses que ficaram na Badia, do Inhô, esse povo, eles também participavam? Participava, o Inhô era o sanfoneiro.
O Inhô acompanhava a folia de sanfona. Parece que resta só o Inhô, dos irmãos. O Inhô, Nazaré, a Raimundo e a Vicentina. A Vicentina também é da turma daqui. Pois é. Etas negros que me deixa saudade. Eu gostava muito deles. Nossa Senhora, eu lembro quando veio a malária, morria muita gente, eles falavam maleita. Era maleita. E aí essa malária matou muita gente. Aí surgiu aquilo, eles falavam mosquiteiro, aquele povo que andava, veio esse remédio, eles falavam BHC, Detefon, um pó, para poder combater essa malária. Mas esse pó que eles colocavam, esse BHC, era um trem tão forte que fazia mal para as pessoas, dava falta de ar. Eles hospedavam aqui em casa com aqueles, vinham a pé, carregando aqueles trenhão nas costas, aquilo de fazer assim, e os sacos, e vinha o saco de pó. E depois vem o barbeiro, vem a febre amarela. Então, foi esse BHC que combateu essas doenças. Coronel Pedlino nasceu aqui embaixo, ainda não tinha a casa que eu morei, que foi demolida há muitos anos. Então, tinha a casa dele ali embaixo, foi ali que ele nasceu. A mãe dele chamava Emílio Saimila. Eles falavam 100 mil, era Samaria, São João, não era dona igual hoje não, né, Simone? Então ele nasceu ali. Tem até a data, mas eu esqueci, Landinha, a data. 1853. Pois é. Então foi aqui embaixo, logo aqui no fundo, até há pouco tempo ainda existia pedaço assim de madeira, que eles faziam casa, eles falavam, era badrama. Então fincava aquilo, talvez levantava. As casas eram de adobo, quando não era barriada, com bambu e barro, né? A minha casa mesmo era barriada ali em cima. A que eu morei, ela foi barriada. Tinha uns pedaços que era tijolo, adobo, não é tijolo não, porque não existia tijolo. Era adobo, era uns trenhão para aqui assim. Então é assim, Coronel Pedlino nasceu aqui embaixo. Ele foi importante. Ele foi uma pessoa importante. Era lá na Bucaina, onde é do Rômulo hoje. É ali. E aqui tinha escravo. O dono daqui era senhor de escravos também. E ele viajava. Como sempre eles viajavam para comprar quando os navios negreiros iam chegar, né? E nessas alturas, um escravo também cantou assim aqui. Aqui, onde era o Coronel Pedlino, ela morava ali. E aí ela arrumou um filho com esse escravo. Quando o senhor chegou, ela estava esperando esse filho. Que hoje, deixa eu te falar, hoje ele é avô, bisavô, tataravô, daqueles filhos do Zé Chacrinha. Sabe quem é os filhos do Zé Chacrinha? Tinha o Iraci, o Doca, tem a Maria, tem aquela turma ali do Zé Chacrinha. Tem o Chacrinha, tem o Bahia, que mora no Munho. A Duca não é nada do Zé Chacrinha, porque quando o Zé Chacrinha casou com a mãe da Duca, ela já tinha a Duca. Chamava Sebastiana, ela já tinha a Duca. Então, é onde eles falam Zé Chacrinha, porque aqui chamava Chacra. E ela teve um filho e eles pôs o nome de Zé da Chacra. Então é onde tem o Zé Chacrinha, que é o pai daquela turma toda lá. Lembro de ver contar a história dessa Luísa de Medeiros. Que ela doou um pedaço para Nossa Senhora da Badia. É que a Barra era o lugar, tipo assim, que você só ia na Badia no último caso mesmo, né? No último caso. Era no último caso, porque era a pé, era por meio dos matos, estradinha, igual a estradinha de formiga. Era no último caso, era longe. Aqui vocês plantavam e colhiam, que dava tudo para o sustento. Tudo. Para o sustento e ainda sobrava para vender. Já tinha, mas eram umas escolinhas fodidas. Só que eram umas professoras muito boas. Tinha uma dona Ondina, que era diretora da escola Dr. Zé Gonçalves. Essa era muito boa, eu lembro dela, eu era menina, mas lembro dela. Tinha uma dona Jovita,
que era também diretora da escola. Tinha a dona do Carmo, mãe da dona Darquinha, que era uma gente fina também. Do Carmo Teixeira. Maria do Carmo Teixeira. Era gente muito boa. Mas Luizinho Alves, era só família boa de seu Luizinho Alves. Tinha São Antônio de Barro, que era só família boa de São Antônio de Barro, muitos filhos. Lá no Luizinho Alves, esse conta que tinha um cinema? Tinha um cinema. Já ali tem até, não sei se eles destruíram a casa, mas tinha um cinema. Na Rua Padre Marinho? Na Rua Padre Marinho, nós achávamos aquilo uma beleza, Nossa Senhora, tinha um cinema. O João do Padre era que mexia com esse cinema lá. Eu lembro quando passou o primeiro avião, eles falavam aeroplano. Eu era menina de uns 6 anos, mas o Lino, o Todd, e uma turma de menina ali daquela rua da saída, vinha buscar lenha, o Lino fazia os carros de madeira, o Lino sempre foi um homem muito inteligente. E punha uns bodes, e nós entrávamos nesses carros e vinha para os matos buscar lenha. Brincando, para divertir. Nós éramos uma turma mais ou menos igual. E nós estamos lá no mato apanhando lenha enquanto... Aí ninguém nunca nem tinha visto falar em aeroplano nem avião. Que nós olha para cima, isso foi lá nos anos 30 e poucos, que vem, e aí todo mundo correu embora, chorando, de medo daquilo, correndo, e aquele negócio pegou rodar assim na rua. Lembro que a mãe que a mulher do Zé Chacrinha, a mãe da Duca, a madrasta da Duca, aliás, estava fazendo almoço. Jogou o toucinho lá na rua para os cachorros, sempre nós íamos morrer tudo lá, aquilo para acabar com... Mas todo mundo achou que aquilo veio para acabar com o mundo. E era o aeroplano, era Santos Dumont, fazendo a viagem, testando. Você imagina bem. Para você ver. Isso foi nos anos 30 e alguma coisa. Nossa, mas era muito bom, pô. Agora os mais antigos da Badia mesmo, que eu lembro é seu Luizinho, lembro seu Josias Carvalho, que era o pai da Zé do Ovídio, lembro da família do Antônio de Barros, Zacarias, aquele povo do Vira-Bolso, os Zacarias eram os Vira-Bolso, pois lembro demais, Onofre foi até prefeito, né? O Zé Maria tudo é que veio pra cá primeiro. Sei. E esse Zé Maria tudo, tinha um caminhão, e aí era uma beleza. O Zé Maria ter esse caminhão, que ninguém via nem caminhão, né? Então o Zé Maria tudo veio pra cá, cortando uma lenha, pra estrada de ferro, pra máquina que eles falavam. Então o Zé Maria veio pra cá. E nessa vinda do Zé Maria, veio o Becão, depois esse Lili tudo aparecia, que o Lili era bem mais velho. O Lili era velho. E o Lili tinha uns cobre. O Zé Maria não tinha, não. Mas o Lili tinha uns cobre. E aí o Zé Maria ficou aqui ele até deixou família, onde tem o André, né, Landim? O André. Sei. E o Zé Maria era muito amigo nosso aqui em casa, gostava muito da minha sogra, trabalhava aqui cortando lenha para a máquina. E ele carreava, ele era que levava no caminhão. A mãe era raizeira. A mãe era raizeira, era parteira, era tudo. Era parteira e era gritando 3 dias de perna aberta. Deus me livre, Simone. Mesmo? Era assim, era quieta que tinha na roça. Nossa. Meus meninos tudo eu ganhei, foi aqui. Era parteira, pessoa que não sabia nada. Era assim. Tanto é que morria muitas mulheres de parto. Só fez muita coisa na vida, só ajudou a fazer parto? Ajudei a fazer parto. Tanto que morria muita criança, morria muita mulher de parto. No ano que eu tive o Orlando, morreu 3 mulheres de parto e eu estava esperando ele. E mesmo assim eu não fiquei cismado. Lembro de uma que morreu ali no Sossego. Eu fui lá para ver ela morreu de parto. O marido dela, eles falavam Zé Piscucim. Porque você até já viu falar nesse povo, eu não. Então morria muita mulher de parto. Morria muita criança. E era maior judiação, Simone.
Você ficava ali, à mercê da hora que aquele menino fosse nascer. Nossa Senhora, era muito triste, os partos da gente eram muito tristes. Só que a hora que a gente escutava o chorinho do menino, a gente chorava mais que ele, de felicidade. Era assim, pois era. Essa voí, essa velha que eu tô te falando que era escrava, era parteira famada de todo mundo aqui. E aqui as mulheres eram assim, tinha um filho por ano. Era direto. Era direto. No ano de 50 aqui nasceu nada menos umas 20 crianças. Era respeitado, era. Tinha as famílias deles. Tinha as famílias deles. Igual todo mundo. Igual todo mundo, era igual todo mundo. Tinha a família deles. Era respeitado mesmo. Não tinha problema nenhum entre a gente e os negros, não. Os negros, os negrinhos deles, comia com meus meninos, dormia na cama com meus meninos. Eu levava meus meninos para casa deles para a mãe tomar conta. Então era a mesma coisa, era tudo misturado, Simone. Meus meninos foram criados com esses pretos tudo. Brincava era com os pretos. Era assim, que aqui quase só tinha preto. Não, já foi indo aos poucos para a cidade. Uns mudaram para Belo Horizonte, onde é esse cacho que o padre Marciano bateu, foi um que foi para Belo Horizonte, morreu lá. Uns mudaram para Belo Horizonte, naquela época Belo Horizonte era muito longe também, né? Quem conhecia Belo Horizonte, você punha a mão na cara. E aí então foi saindo assim aos poucos, até que saiu tudo e não ficou nenhum. Maria Rita, Joana Vieira, Tom Feliciano, é o pai do Buti, é. Ele era desses velhos sistemáticos, ele não gostava de andar na estrada não, ele andava era no meio dos matos, ele era que nem bicho. É João Bonito. Foi nascido aqui, o Buti foi criado dentro da minha casa, com o meu marido. Ele era mais velho do que Ricardo, mas ele trabalhava aqui, vivia aqui. Eles eram escravos, cresceram escravos, trabalhando em fazenda. Então tinha o Buti. Pedro é filho do Buti. O Inhô é o caçula dos irmãos do Buti. Nazaré, viva, mora lá no Trevo, ali no fundo ali do DR. Ela deve ter uns 93, ela é mais velha do que eu. Raimundo é mãe daquele Daniel. Baé é filho da Nazaré. Qual a melhor, ó criança, das coisas todas que vês? O mar que nunca se cansa, a flor que o vento balança, ou o ninho que a rola fez. O brinquedo com que brincas, a bala doce que trincas, ou o peralta de teu canto, o livro que histórias conta, ou a lua que desponta lá no céu como um lampião. Aqui, a flor, a semente que da terra ao fundo, torna o grãozinho fecundo, melhor que tudo será. Nada é melhor nesse mundo, nada desde o pobre, a mais pobre vagabundo, do que a mãe que Deus nos dá. Pronto.